Fala, rapaziada, está no ar mais um Copeiros, dessa vez o 15º, Gustavo. Caramba, estamos chegando quase na metade do Copeiros. Boa Quinzinha. noite para você, né, Gustavo? Primeiramente, né, falta de educação da minha parte. Boa noite para você, boa noite para todos. 15º Copeiros, chegando quase na metadinha. E claro, né, Caio? Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda sexta-feira tem Copeiros. De vez em quando atrasa, mas estamos trabalhando para isso não acontecer mais. E toda vez que sair, com você ativando o sino das notificações, vai chegar aí no seu celular, né? Caio parou de fazer o sinal da sineta, ainda bem, porque a gente estava prestes a ser banido do YouTube e voltamos agora a correr esse risco. E esse 15º Copeiros é sobre a seleção equatoriana, né, Gustavo? Então, em um bom e velho castelhano, buenas noches. Né, agora falando a língua aí dos nossos amigos equatorianos, né? Hoje iremos falar sobre a seleção do Equador, Gustavo, que jogará a Copa do Mundo pela 4ª vez na sua história, né? Tirando a seleção do Catar, que é a anfitriã da Copa, é a seleção que menos disputou Copas do Mundo, pelo menos até essa 15ª edição de Copeiros, Gustavo. E a primeira vez, Caio, que a seleção do Equador disputou a Copa foi no ano do meu nascimento, olha aí, em 2002. Só que a seleção foi muito mal na sua estreia na Copa e acabou caindo na fase de grupos, né? Perdeu as 3 partidas aí da primeira fase. Como o Gustavo é jovem, né? 2002 eu já tinha 8 anos de idade, mas deixa isso pra lá. A classificação para a Copa do Catar, né, foi na última rodada, né? Graças a uma combinação de resultados, né? Digamos que o Equador ele não se classificou sobrando, né, para essa Copa do Mundo. E boa parte dessa classificação foi pelos adversários, né? Foi mais pelo demérito dos outros do que pelo seu próprio mérito, né, Gustavo? Enfim, por exemplo, o Chile e o Peru, né, não fizeram sua parte, o Equador acabou se garantindo, né? O Equador, nas últimas 3 rodadas das eliminatórias, não venceu. Foram 2 empates e uma derrota. E quando a gente fala, né, que o futebol sul-americano aqui é um pouco nivelado por baixo, ninguém acredita na gente, Gustavo. É verdade, Caio. Na tabela das eliminatórias, o Equador terminou na 4ª colocação com 26 pontos. Em 18 partidas, né, disputadas nas eliminatórias, foram 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, né, Caio? Um número bem meio-meio aí, bem equilibrado. Meio-meio não, bem terço a terço. Que é isso aí. Você foi longe, hein? E as melhores campanhas da seleção equatoriana em competições, né, ocorreram em 93 e 2002, né? Em 93, a seleção equatoriana teve a sua melhor campanha na Copa América. Chegou na semifinal e foi derrotada pelo México por 2-0. Na disputa pelo terceiro lugar, acabou perdendo para a Colômbia e ficou com o 4º lugar no torneio, né? Ali criava-se uma esperança para o futebol do Equador, né, Gustavo? Isso aí, Caio. E 8 anos depois, o Equador teve a sua melhor campanha na história das eliminatórias. A seleção ficou em segundo lugar, na frente da seleção brasileira e da seleção uruguaia, que, né, são as tradicionais aí, pelo menos nas eliminatórias, pelo menos na América, né, falando em geral. E nessa disputa, o Equador ficou somente atrás da Argentina, cara. Então, lembrando que, para quem não sabe, para quem não lembra, né, o Brasil penou para chegar na Copa de 2002, hein? Ganhou, mas não foi fácil não. E o Equador, mesmo a exemplo, ficou na frente. A vida da seleção foi difícil lá em 2002 para chegar na Copa. No fim das contas deu tudo certo, mas sofreu, né? O tanto que a seleção equatoriana foi melhor que a seleção brasileira, né? Alguém imagina isso? É difícil, né? E nas 2 ocasiões, né, dessas 2 grandes campanhas, havia um grande ídolo, né, considerado por muitos o melhor jogador equatoriano até hoje, que é o Alex Akinaga. Pela seleção, o meia ele disputou 109 partidas e marcou 22 gols. Foi o principal líder da seleção equatoriana no caminho, né, da seleção até a sua primeira Copa do Mundo, que foi disputada em 2002, Gustavo. E na Copa do Mundo de 2002 ele já era experiente, né? Ele tinha 33 anos, então ele pouco pôde fazer para levar o Equador para as oitavas de final, né, Caio? Visto que o Equador na sua primeira Copa caiu num grupo difícil, né? Um grupo complicado que tinha Croácia, México e Itália. Então foram 3 derrotas aí, mas até hoje fica o termo que você usou, né? Até hoje ele é considerado o melhor jogador equatoriano, então até hoje ainda fica esse sentimento de gratidão aí dos
dos equatorianos. E para você que está assistindo, ter a dimensão que o Akinaga teve pelo futebol, a Guinaga, né? A Guinaga, ele teve propostas do Real Madrid e da Inter de Milão, né? Mas o jogador ele não teve o desejo de sair do Necaxa, né? Equipe mexicana, onde ele jogou e é ídolo, né? Isso não acontece mais no futebol de hoje em dia, né? Há uns anos atrás acontecia, né? Do jogador ter essa identificação e permanecer no clube. Ele só negou o Real Madrid e a Inter de Milão. Inter de Milão que antigamente era muito mais forte até do que é hoje. E ele negou. Para você que é leite com pera, né, e não lembra, a Inter de Milão era gigantesca há uns anos atrás, né? E pelos raios, né, que é o apelido da equipe do Necaxa, o craque equatoriano, ele tem mais de 400 partidas e ele é multicampeão por lá, né, com conquistas de Copa do México, Liga Mexicana, Recopa da CONCACAF e Liga dos Campeões da CONCACAF, né, o principal título continental. Os títulos foram conquistados entre 94 e 99, Gustavo. E a melhor campanha do Equador em Copas do Mundo foi na sua segunda participação, né? Que foi de forma consecutiva. O Equador jogou a Copa de 2002 e jogou a Copa de 2006. E em 2006 o Equador foi para a Alemanha, né, disputar a Copa e aí caiu no grupo da seleção alemã, né, que era anfitriã, junto com Costa Rica e Polônia. Venceu a Polônia por 2-0 e a Costa Rica por 3-0, Caio. E a seleção acabou perdendo para a anfitriã Alemanha, mas, né, nenhuma surpresa até então. Já superava, né, a melhor campanha nas histórias, né, da Copa do Equador, pelo menos, né? Mas nas oitavas acabou encarando a Inglaterra, né, do David Beckham, mas vendeu caro, né? Perdeu, mas vendeu caro a classificação para os ingleses, né? A partida terminou em 1-0 para a Inglaterra e na volta para casa, né, a seleção tricolor ela foi recebida com festa em Quito, Gustavo. E na Copa disputada no Brasil em 2014, cara, a terceira Copa da história do Equador, a seleção caiu no grupo com França, Suíça e Honduras. E também não fez feio, né? Ela conseguiu arrancar um empate da seleção francesa, venceu Honduras e acabou perdendo para os suíços, né? Esses resultados, né? A segunda vitória da Suíça no grupo acabou fazendo com que os suíços avançassem para as oitavas de final. Então, o Equador acabou não conseguindo, mas não foi de todo mal essa Copa de 2014. Não, realmente, não fez feio, né? Fez feio só na primeira Copa, né? Depois a seleção equatoriana acabou saindo, mas saindo com dignidade da Copa do Mundo. E 8 anos depois, né? A última foi em 2014, a seleção equatoriana está de volta em um Mundial, né? Sabendo, né, que tem um time modesto, mas tem toda a motivação de uma seleção que vem crescendo nos últimos 20 anos, né? É óbvio, né? A primeira Copa foi em 2002, e depois disso é um nome presente em quase todas as Copas do Mundo. Então o Equador aí tá cravando o seu nome aí no mundo do futebol. Agora vamos falar um pouco mais de atualidade, né, Caio? Na última Copa América, a Latri, né, que seria ali tradução para tricolor. Na última Copa América, o Equador foi muito mal, ficou em quarto lugar do grupo B, né, o grupo do Brasil. Foram 3 empates e uma derrota. Ainda assim, né, na Copa América avança bastante gente. Aí nas quartas de final, encarou a Argentina, acabou perdendo por 3-0. Então a seleção equatoriana acabou a competição inteira sem ganhar sequer um jogo. Mas apesar disso, né, Caio, a seleção se classificou para a Copa do Mundo, graças às eliminatórias. Então a memória mais recente ainda é essa conquista de classificação para a Copa, mas se a gente for olhar a Copa América, foi muito mal. Foi muito mal, exatamente, é atual, né? Então, os últimos momentos aí, não só da Copa América, das eliminatórias do Equador, não é um bom presságio aí, né? Um bom cartão de visitas aí do Equador para a Copa do Mundo. Gustavo, até a seleção equatoriana ela é uma dúvida ainda para o Mundial, né? Ela garantiu a classificação nas eliminatórias, né? Então talvez teremos 33 copeiros, né? Mas a gente vai explicar o porquê agora. Acho difícil, mas a FIFA anunciou, né, há algumas semanas que abrirá investigações contra a seleção equatoriana, né? Isto porque, né, a seleção chilena, que não conseguiu se classificar, alegou que um jogador equatoriano atuou de forma irregular nas eliminatórias, Gustavo. Pois é, segundo a denúncia, né, cara, dos chilenos, o lateral do Equador, Iron Castilho, que joga no Barcelona de Guayaquil, inclusive, segundo eles, ele foi inscrito com documentações irregulares, né? Os chilenos alegaram que o jogador, na verdade, cara, nasceu na Colômbia, não no Equador, ou seja, segundo eles, ele não é equatoriano e por isso não poderia jogar pela seleção. E a Federação Chilena, né, ela tá pedindo que o Equador perca os pontos dos jogos em que Castilho esteve em campo. Foram 8 partidas, né?
e que seus rivais, né, os rivais do Equador, ganhem esses 3 pontos das partidas disputadas, né? Como isso ajudaria o Chile, nós não sabemos, nem eu, nem o Gustavo sabe, nem você que está assistindo, né? Porque o Chile ficou em sétimo nas eliminatórias da Copa, atrás de Peru e Colômbia. Então, pelo visto, a seleção chilena só está querendo dar uma atrapalhada, dar uma causada ali na vida do Equador, porque para o Chile não vai fazer diferença alguma, Gustavo. E a seleção do Equador nega a acusação, né, Caio? E afirma que o Castilho é de fato equatoriano, mas a investigação segue em análise aí pela FIFA. Porém, pelo menos eu, né, acredito que você tem a mesma opinião, eu acho que não vai dar nada, eu acho que, né, até porque a FIFA, por enquanto, até o momento, ela ainda confirma o Equador no grupo A da Copa do Mundo. Também acho difícil, acho que se tivesse alguma chance já teria uma fumaça maior aí, mas acho que não, acho que nada acontecerá. Não tem como ir na maternidade que o Byron nasceu aí, Byron nasceu para saber se ele nasceu lá, se ele nasceu na Então, Colômbia. vou precisar dar uma estudada a mais, mas os caras estão discutindo a cidade. Tipo assim, o Chile fala, não, ele nasceu em tal cidade da Colômbia. E o Equador fala, não, ele nasceu em tal cidade do Equador. Fiquei sabendo também, Caio, que o Chile pediu ao Fluminense a indicação de um advogado aí. Aí fudeu. Aí, aí o Chile vai conseguir ir até para a Copa se ele fizer isso. Mas enfim, né? No ano de 2021, o Equador ele disputou 18 partidas. Ele venceu 6, perdeu 6 e empatou 6. Além de Terço a Brasil e terço. terço a terço, gostei. Essa é boa aí, que eu vou usar essa aí agora. Além de Brasil e Argentina, né? A seleção do Equador ela não jogou contra grandes seleções no futebol mundial, né? Até porque o futebol sul-americano acaba sendo esquecido, né, pelas seleções europeias, ele fica ali naquele clubinho deles ali se enfrentando entre eles. E o futebol sul-americano acaba sendo esquecido. Os melhores resultados do Equador foram as vitórias contra o Chile nas eliminatórias e contra o México em amistoso, né? Os dois jogos foram vencidos por 2-0. Então, né, contra Brasil e Argentina, o Equador não conseguiu vencer, Gustavo. E nesse ano de 2022, Caio, o Equador jogou 4 partidas, né? Empatou com Brasil, Argentina e Peru e perdeu para a seleção paraguaia. Então, no ano da Copa, o Equador ainda não venceu. É bom momento, né, para estar nessa queda aí, nessa queda técnica, enfim. Antes da Copa do Mundo, o Equador ele tem 4 amistosos marcados, né? Os 2 primeiros são contra Nigéria e México, né? E nós estamos gravando esse vídeo, né, aqui dia 31 de maio, né? 9h21 da noite. Então ainda não sabemos os resultados, né? Mas ó, vai aparecer aí na tela os resultados dos amistosos da seleção equatoriana, Gustavo. E os 2 desafios seguintes, Caio, são contra Mali e Cabo Verde. Ou seja, a seleção equatoriana não passou por grandes testes até agora e, pelo visto, não vai passar até a Copa do Mundo, né? Porque esses são os confrontos que tem pela frente aí. São os desafios, né, cara? É a preparação da seleção equatoriana. Cabo Verde, que para muitos é o pau do Hulk, né? Mas enfim, vamos seguir aí que falar sobre a seleção equatoriana que está no grupo A da Copa do Mundo, né? A seleção equatoriana já tem grupo, né, na Copa que tá contra vai enfrentar o Catar, né, os donos da casa, a Holanda e a seleção de Senegal, Gustavo. Oh, sim. E o jogador da seleção equatoriana que é mais conhecido aqui no Brasil é o zagueiro Robert Arboleda, né, Caio? Que é o zagueiro do Tricolor Paulista, zagueiro de São Paulo. Ele está presente em praticamente todas as últimas convocações do Equador, né? Pela seleção ele tem 31 partidas e 2 gols marcados. Arboleda que é dos nossos, né, Gustavo? Gosta de uma farra, gosta de uma bagunça. Curte. E sempre é perdoado pelo São Paulo, mas não é para menos, não. O Arboleda joga muita bola. E no Equador também. Não tem como, né? Baita de um zagueiro. Não tem nem o que falar, né? Dele jogando bola. Apesar de ter errado na última partida, né? Contra o Ceará, Isso que eu tava pensando agora. Mas ele tem crédito. Não. Acabou a paz. Ele gasta na balada os créditos dele. Tá dentro de campo não pode errar, né? Limite insuficiente. Mas o Arboleda ele é o mais conhecido pelo público brasileiro, mas o maior destaque técnico, né, dentro da seleção equatoriana é o capitão Ener Valencia, né, atacante de 32 anos também que joga no Fenerbahçe. Pela seleção, o jogador já atuou em 70 partidas e marcou 35 gols, exatamente uma média de meio gol por jogo, sendo que nessas eliminatórias, né, para o Catar, o jogador se tornou o maior artilheiro da história da seleção equatoriana, Gustavo. O Ener, né, Caio, ele não é titular absoluto no Fenerbahçe,
mas na última temporada, pelo time turco, ele esteve em campo 33 vezes e marcou 13 gols. Além disso, ele deu 6 assistências aí nessa jornada. Isso contando o Campeonato Turco, a Copa da Turquia e a Europa League também, que o Fenerbahçe disputou. Perfeito. E o Enner, que além de ser jogador de futebol, é um grande empreendedor também, né? Tem muitas lojas aqui no Brasil, né? Você tem seu estilo, né? A Enner tem todos. Meu Deus. Foi bom, hein, Gustavo? Isso aí vai dar. Meu Deus do céu, cara, maluco. Voltando ao futebol, né? Na Europa, o jogador. Renner, também... que é Renner ao contrário, hein? Olha o marketing. Aí, Renner, tamo junto aí, ó. Patrocina a gente aí pra Copa do Mundo, né? Com roupa, Olha pode aí. ser só com roupa, pelo menos. Tô precisando aí de umas roupas novas. Já ia ajudar bastante aí no orçamento. Na Europa, né, o Enner ele tem passagens pelo West Ham e pelo Everton, né, da Inglaterra. Ele vem para sua segunda Copa do Mundo, né, visto que ele foi convocado para o Mundial de 2014, né? Ele deixou um golzinho na Copa, né? Ele marcou contra a Suíça, Gustavo. Tudo sobre a seleção equatoriana, trouxemos os detalhes, como que a seleção equatoriana tá, né, nos últimos anos aí, disputando a vaga para a Copa do Mundo, nessa temporada de 2022, os principais jogadores da seleção. Gustavo, agora o palpite é seu, a opinião é sua. O que você acha da seleção equatoriana? Vai longe nessa Copa? Passa da fase de grupos? Visto que eu acho que eu disse que passaria a Holanda e disse que o Equador surpreenderia e passaria, porque são duas seleções de nível técnico parecidamente baixo, Equador e Senegal, nivelados um pouco mais por baixo, e tem o Catar ali, que o Catar a gente já discutiu sobre, é mais pela representatividade. O Equador vai passar da fase de grupos da Copa do Mundo, no grupo A, e vai cair nas oitavas para quem quer que seja. Vou contigo nessa também, porque eu acho que a seleção do Equador. Eu tô sendo bem mais incisivo que você, hein, Gustavo? Porque você fala, eu acho que vai passar e pode chegar às quartas, mas também não é surpresa se chegar na final. Aí você fica nessa. Não falo nada. Eu acho que o Equador ele chega até as oitavas dessa Copa do Mundo. Eu acho que o Catar ali ele vai apanhar de todo mundo no grupo, só tá organizando a festa mesmo, mas não vai vencer nenhuma partida. Então vamos ali, o Equador vai vencer o Catar. Contra o Senegal, dá para garantir um empatezinho e vai acabar perdendo ali para a seleção da Holanda, né? A Holanda que na minha opinião vai ser a líder desse grupo. Então eu acho que o Equador ele consegue a classificação no sufoco, viu? Porque a seleção de Senegal também é uma seleção que sempre dá trabalho em Copa. Jogadores africanos, né? São jogadores ali que sempre dão trabalho para seleções, principalmente sul-americanas, né, Gustavo? Que é uma seleção muito forte. Diga. Não, é que eu tenho na minha cabeça várias fotos engraçadas do futebol, assim, que é tipo o Reinaldo marcando Robin. Tô curioso para ver o Arboleda marcando o Mané. É verdade, essa é uma foto interessante. Tem uma que o Balotelli tá no meio da defesa do Fluminense, lá jogando pela Itália muito também. bom. Tá o Diguinho do lado do Pirlo. Muito bom. O Walter Gordinho também, indo para cima dos defensores italianos. Boas imagens, inclusive. O Durval marcando o Messi também. Essa é a principal. Uma das o Luan e o Cristiano Ronaldo. Essa para mim, são os melhores sets da. Só o tempo dirá quem foi melhor. Mas é isso, Gustavo. Eu acho que vai ser bem pau a pau ali com a seleção senegalesa. Mas eu acho que o Equador acaba garantindo a classificação. Mas nas oitavas de final ali, ela já não vai muito longe. Vai igualar ali sua melhor marca em Copas do Mundo. Você acha que o Arboleda guarda o dele nessa Copa? Vai fazer, hein? Vai meter dancinha. Bom que valoriza a venda dele, né, no futuro. É legal que a gente não fala muito do Arboleda aqui, e hoje eu posso falar, Arboleda, raspa esse cabelo, mano. Essa cabeça amarela não tá legal. Tá parecendo uma pilha Duracell. Fechamos o 15º vídeo dos copeiros, dessa vez com a seleção equatoriana, né? É legal falar de seleção sul-americana, que tá mais perto aqui da gente. Eu não sabia, né? É legal que a gente vai pegando aqui o conteúdo do Copeiros. Eu achei que o Equador tinha disputado mais mundiais, essa informação que mais me surpreendeu. E você, qual informação sobre a seleção equatoriana mais lhe surpreendeu? E o que você espera, né, da seleção equatoriana nessa Copa, né? Coloque aqui, ó, nos comentários, curta o conteúdo, vai na sineta ali, ó, vai na sineta aqui, ó, é facinho aqui, ó. Né, Gustavo? O dedinho mágico vai lá, ativa as notificações. E só um comentário, tem gente que confunde, é porque
Acho que você não sabia porque tem. A América do Sul é engraçada, porque tem 3 seleções que parece que são a mesma, assim. Que a Colômbia agora deu uma destoada, mas antes era Colômbia, Venezuela e Equador. É a mesma. As cores tudo parecidas, é a mesma bosta. E sempre Acho que o deve ter uma delas, né? A gente acha que tanto, é. tanto que eu falei, pô, deixa eu pensar num destaque do Equador aqui. Pô, Soteldo. Aí eu fui ver o Soteldo é da Venezuela. Pensou em outro. Rames Rodrigues, aí é da Colômbia. É, Fred E da... Rincon, Deus o tenha. Que Deus o tenha. E eu falei no começo Colômbia também. Eu acho que o Gustavo deve ter Não, eu vou colocado que ele pôr, é eu meio vou deixar. traíra. Já te dei boa noite e agora para todos os colombianos, buenas noches. E hoje Colombianos. falei colombiano? Puta que pariu. Falou. Então volta, volta. Eu confundo mesmo, o uniforme é parecido, inclusive. Mas enfim, espero que você tenha curtido. Para você que chegou até o final aqui do vídeo, muito obrigado. Nossos números de views estão crescendo ali, pouco a pouco, com muito trabalho, ó, muito suor. A gente está chegando no lugar que a gente quer, em passos curtos, poderia dizer, mas com muito trabalho, e a gente vai chegar lá. Então a gente conta com o seu apoio também, dá essa força aí pra gente. Gustavo, tamo junto, meu irmão. É nóis. Valeu, tamo junto.